Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre força centrípeta, né, que aponta para o centro, um pouquinho sobre loop, né, o globo da morte, okay? E terceira lei de Newton. Okay? Só que a terceira lei de Newton ela já está, digamos assim, dentro do looping, dentro da força centrípeta, tá? Mas então vamos lá. Primeiro, então a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre força centrípeta, tá? Então um pouquinho sobre a força centrípeta. A força centrípeta, se a gente pensar no nome, ela já nos fala que ela aponta para o centro, tá? Ela sempre aponta para o centro da trajetória, ok? Então, se a gente tiver uma circunferência, né, uma curva, ela sempre vai apontar para o centro. Então, por exemplo, tem uma estrada, né? Tem uma estrada, e aí a gente tem uma curva, ok? Uma curva. Então, a força centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro. Então, tem um carro, né? Tem um carro andando, e ela sempre vai apontar para o centro. Ok? Força centrípeta. Ela sempre vai apontar para o centro da trajetória. Tranquilo? Bom, a força centrípeta, a gente tem uma forma para ela. Tá? A gente sabe que a força centrípeta é igual à massa do objeto, né, do veículo, enfim, vezes a velocidade que ele está ao quadrado, dividido sobre o raio da curva. Tá? Então essa aqui é a fórmula da força centrípeta. Massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Ok? Lembrando que a massa tem que ser em quilogramas, a velocidade tem que ser em metros por segundo e o raio tem que ser em metros. Tá? O raio em metros. Ok? Tranquilo até aí? Fácil, né? E claro que a força centrípeta, a unidade, né? A unidade da força centrípeta no SI é o Newton. Tá? Força é Newton, portanto, força centrípeta é Newton. Certo? Tranquilo até aí? Então depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, ok? Tá? Então vamos lá. Bom, depois da força centrípeta, ela fica relacionada a algumas outras, digamos assim, né? Então a gente pode comparar uma força centrípeta e o atrito. Tá? Então, por exemplo, que nem aqui, ó, tem um carro fazendo uma curva, certo? Tem um carro fazendo a curva. Tá, mas para esse carro não derrapar, significa que tem uma força de atrito entre as rodas e o chão, né? Entre as rodas e o asfalto. Né? Então, quando a gente trabalha a força centrípeta, deixa eu pegar uma mais escurinha aqui. Quando a gente trabalha com, vou pegar o azul vai ficar uma cor melhor para ver aí. A gente pode ter a força centrípeta e força de atrito. Tá? O que quer dizer isso? Que para esse carro não sair, não derrapar, ele precisa de uma força de atrito entre os pneus e o solo. Tá? Então o que a gente faz? A força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. Tá? Se a força centrípeta for igual à força de atrito, esse carro ele vai ser puxado para dentro da curva, para o centro, e aí ele vai conseguir fazer a curva normal. Então,
a força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. Logo, mv² sobre 2 é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso do objeto, né? Ou a força normal, né? Que a força normal nada mais é que o contrário da força peso, tá? Então, a força normal do objeto. Tá? Tranquilo? Tá? Então, quando eu falar que a força centrípeta relaciona a força centrípeta e atrito, a gente tem essa fórmula aqui. Tá? Outra coisa que a gente pode relacionar também, tá? Vou fazer em azul, é a força centrípeta. Tá? A força centrípeta e o que a gente pode botar aqui para facilitar? Vamos fazer assim, força centrípeta e lombada, tá? Lombada, acho que vai ficar melhor para entender. Força centrípeta e lombada, tá? Bom, o que seria isso, né? Uma força centrípeta e lombada? Fácil, né? Ó, tem a estrada, aí tem uma lombada, tá? Aí tem uma lombada, ok? É isso que eu quis dizer. Tá? Então tem uma lombada. Então aqui a gente tem que a força centrípeta vai ser igual ao peso do objeto menos a normal. Tá? Tranquilo? Lembrando que aqui, ó, aqui é o centro da curva, né? Portanto, se a gente colocar um carro, deixa eu desenhar um carro aqui, um carro não, né? Um bonequinho, um quadrinho, ó. O carro está indo para cá, né? Portanto, ó, a força centrípeta vai apontar para o centro. Não é isso? A força centrípeta ela sempre vai apontar para o centro da curva. Tá? Então, força centrípeta numa lombada é o peso menos a normal. Tá? Depois, a gente tem, então, pode relacionar, botar aqui embaixo, força centrípeta. Força centrípeta e eu vou colocar buraco. Acho que daí vocês vão entender. Buraco. O que vai ser? Vai ser o contrário, né? O carro está vindo e aí tem uma depressão na pista. Tá? Tem um buraco. Ok? Então, se a gente desenhar novamente um carro aqui embaixo, né? Ó, a força centrípeta ela vai apontar para o meio. É isso? Vai apontar para o meio. Então, a força centrípeta tá para cima. Ok? Ó, força centrípeta e lombada. A força está apontando para baixo. Né? A força centrípeta. Força centrípeta e um buraco. A força centrípeta vai estar apontando para cima, porque para o meio. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que a força centrípeta é a normal menos a força-peso. Ok? Tranquilo? Certo? Beleza. Depois, a gente tem também o globo da morte. Tá? Então a gente pode botar aqui em cima. Eu vou apagar essa parte aqui das unidades, tá? Só para a gente usar um pouquinho aqui, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá. Aí a gente tem então a força centrípeta
e globo da morte. Tá bom? Força centrípeta e o globo da morte. Tá? Então eu vou tentar fazer um círculo aqui. E mais ou menos aqui assim é o centro. Bom, então olhem só. Se eu desenhar um carrinho aqui em cima, a força centrípeta está para baixo. Não é isso? Tá? Então aqui em cima, a força centrípeta... deixa eu mudar de cor. A força centrípeta, tá, vai ser o peso do objeto mais a normal. Tá? Por que que é peso mais a normal? Ó, a força peso está para baixo. Tá? Força peso está para baixo. E a força normal ela é perpendicular à superfície. Tá? Então aqui o peso está para baixo e a força normal também está para baixo. Então eu vou somar esses dois, ó. Por isso que ficou peso mais a normal. Tá? Bom, se eu colocar o carrinho agora aqui embaixo, né? A moto, enfim, a força centrípeta vai estar para cima. Tá bom? Então aqui a força centrípeta vai ser igual a peso, né? Ou vamos colocar pela ordem, né? Normal menos o peso. Tá? Bom, porque aqui o peso está para baixo, não é isso? E aqui a normal é sempre perpendicular ao plano. Então a normal está para cima. Então, sentidos opostos subtrai. Ok? Então é isso. Então a gente tem as possibilidades. Bom? Ó, força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por R. Força centrípeta e força de atrito. Uma igual à outra. Força centrípeta numa lombada, né? Numa inclinação. É o peso menos a normal. Porque, né, ó, o peso está para baixo. O peso está para baixo. E a normal vai estar para cima. Tá? Então, subtrai. Aqui, numa força centrípeta num buraco, vai ser normal menos o peso. Ó. O peso está para baixo e a normal está para cima. Tá? Certo? Tranquilo? Então, vamos começar, né, a fazer os exercícios então. Vamos lá. Então, olhem só. Um carro de massa. Então, massa 1000 quilos ou 1 tonelada. Tá? Entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio 300 metros. Contida que uma superfície oriental determine o modo do coeficiente de atrito. Então ele quer saber o coeficiente de atrito. Tá? A gente viu antes que a força centrípeta é igual à força de atrito. Tá? Então a gente sabe que massa vezes velocidade ao quadrado é igual a R, é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso, que é a massa vezes a gravidade. Bom? Tranquilo? Bom, como está multiplicando aqui, a massa eu posso cortar. Bom? Então vai ficar a velocidade ao quadrado, 30 ao quadrado, dividido pelo raio
que é 300, é igual ao coeficiente de atrito vezes o 10. Então, aqui dá 900 dividido por 300 igual a 10.000. 900 dividido por 300, isso aqui dá 3. Tá? Dá 3. 3 igual a 10.000. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 10, 0,3. Né? Como é coeficiente de atrito, ele não tem unidade. Portanto, 0,3, letra C. Tá? Letra C. Ok? Então, vamos para o próximo. Então, vamos lá. Um carrinho de brinquedo de massa 50 gramas é preso a uma corda de 0,5 metros de comprimento, 0,05 metros de comprimento, e colocado a girar em torno de um prego. Bom, se é colocado para girar, isso aqui vai fazer um círculo, então eu já sei que o raio é 0,05. Ok? Sendo que a velocidade do carrinho é 0,1 metros por segundo, determine a força de tração. Tá? Vamos lá. Primeiro passo é a gente vai ter que converter gramas para quilogramas. A gente vai dividir por 1.000, 0,05 quilos. Tá? Bom, então a gente sabe também que a força centrípeta vai ser igual à força de tensão dessa corda. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. mv ao quadrado sobre R é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Perdão. Massa vezes aceleração, não, né? Desculpa, tem um erro aqui. Massa a força centrípeta é igual à força de tensão. Tá? Então, eu posso colocar que a força de tensão é igual à força centrípeta. Tá? Então, aqui eu posso colocar apenas Ft se eu quiser. Tá? Aqui. Tensão. Tá? Porque eu quero saber a força de tração ou tensão. E aí é só resolver isso aqui. A massa 0,05, velocidade 0,1 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,05. Isso aqui simplifica. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Tá? E aí, se a gente passar em notação científica, vai dar 1 vezes 10 na menos 2. Que no caso é a letra A. Tá? Então, aqui de novo, né? A força centrípeta é igual à força de tensão. Tá? Então, eu posso pegar a força centrípeta e igualar a força de tensão. Ok? Então, vamos para mais uma.